É uma alegria muito grande estar com vocês nesse domingo pela manhã. E também quero reforçar as boas-vindas e dizer que todos vocês são muito bem-vindos. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. O nosso desejo e a nossa oração é de que a realidade de um Jesus real, verdadeiro, transforme a sua vida como tem transformado as nossas vidas para melhor. Hoje eu quero falar a respeito de conflitos na família. Não existe família que não enfrente ou não tenha enfrentado conflitos. Na verdade, os conflitos são comuns nas nossas vidas e os conflitos têm um lado bom. Eles nos ajudam a desenvolver as nossas vidas emocionalmente, o nosso caráter. Mas quando os conflitos crescem e ficam sem controle, essa função boa, essa função saudável, essa função de gerar vida se perde e os conflitos então se tornam uma fonte de morte. Eles começam a trazer prejuízo. Por isso nós precisamos aprender a lidar com os conflitos. E dificilmente você tem uma cadeira na escola, na faculdade, ou seus pais, ou a gente, teve momento em que alguém disse assim, meu filho, ou minha filha, ou você, quando enfrentar conflitos, haja assim. Por isso que quando nos voltamos para a palavra de Deus, nós encontramos valores, princípios, que eu e você, quando os colocamos em prática, aprendemos não apenas a lidar, mas a superar os conflitos. E para a nossa reflexão dessa manhã, eu quero ler um texto que eu acredito que mesmo que você não seja cristão, não seja evangélico, todo mundo já ouviu falar a respeito de Moisés, o grande legislador, o homem que libertou uma nação que estava escrava por mais de 400 anos no Egito. Isso já foi tema de filme, de novela, de tantas coisas. Mas eu queria chamar a sua atenção para um texto que mexe muito conosco. E eu queria ler com vocês o livro de Êxodo, capítulo 4, quando nos mostra um detalhe muito pessoal da vida familiar de Moisés. Porque no meio do drama, no meio da história de Moisés enfrentando o grande império egípcio, Faraó, libertando um povo, de repente, no meio de toda essa história, alguns versículos nos mostram o drama pessoal e familiar de Moisés. Um grande legislador, um grande homem de Deus, mas que tinha conflitos na sua família. O texto nos diz assim: em uma hospedaria ao longo do caminho, o Senhor, Deus, foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Então Zípora é o nome da esposa de Moisés. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou aos pés de Moisés e lhe disse: você, Moisés, é para mim um marido de sangue. E ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. E nessa ocasião, nesse momento, depois disso ter acontecido, Deus o deixou. A primeira coisa que a gente percebe é que conflitos atingem todos os lares. Do pobre, do rico, do com cultura, sem cultura, do que é cristão, que não é cristão, do que diz que conhece a Jesus, não conhece a Jesus. Não, a realidade é que o conflito, ele alcança todos os lares. Moisés, um homem escolhido desde o seu nascimento, com um chamado extremamente importante por Deus, que tinha uma missão de resgatar uma nação, um povo, teve que enfrentar tantas coisas, se envolveu com Deus, com os negócios de Deus, falava com Deus, mas se esqueceu de que era pai, se esqueceu de que era esposo, se esqueceu da sua missão familiar. E nós olhamos para a vida e percebemos que não dá para a gente não ter conflitos.
Não dá para você viver uma vida onde você não enfrente momentos em que as coisas não há compreensão e entendimento. Mas a gente percebe que apesar dos conflitos, é possível viver uma vida saudável com os conflitos, apesar dos conflitos. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa, a solução passa por você reconhecer que o conflito é real. É você reconhecer que algo não está bem. Você reconhecer que algo não está dando certo. Moisés estava tocando a sua vida como legislador, como o líder de uma nação, libertando um povo, mas ele fez de conta que não havia uma pendência que ele, como pai, tinha com a sua esposa e com o seu filho. Existia algo que pertencia a Moisés fazer como pai, que era a circuncisão dos seus filhos. O que é isso, pastor? É um costume muito comum na região oriental e principalmente entre os judeus, que Deus estabeleceu que todo menino, quando nascesse, o pai precisava fazer um processo de remover o prepúcio do pênis do nenezinho, da criança. Explicando assim bem rapidinho para você entender. Por que isso? É muito longa a história, mas isso era um papel do pai. Só que Moisés, envolvido nas suas atribuições, nas suas coisas, não se preocupou, não deixou, não resolveu algo que era inerente a ele. E isso deu um conflito. E quantas pessoas estão vivendo a sua vida? Elas percebem que algo não está bem. Elas percebem que algo precisa ser encarado. Mas elas precisam simplesmente, preferem simplesmente empurrar com a barriga. Fazer de conta que não está vendo. Isso vai. Se eu não der, se eu não fizer, vai. Mas eu quero que vocês observem uma coisa nesse texto que mexe muito com a gente. Existe uma frase nesse texto que incomoda a gente. O texto que acabamos de ler diz que Deus foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Gente, Deus foi o que escolheu Moisés, que providenciou um livramento para Moisés quando criança, que fez com que Moisés passasse por todo um processo. Deus tinha um plano, uma missão. Deus queria usar Moisés para libertar o povo do Egito, para liderar o povo numa caminhada. E agora Deus diz assim: Moisés, você está pisando na bola. Deus, esse texto nos mostra de que Deus, que tinha uma grande missão para Moisés, preferia abrir mão disso. Deus preferia renunciar isso na vida de Moisés, porque Moisés não estava cumprindo o seu papel como pai e como marido. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não quero um líder, eu não quero um homem, um grande homem de Deus que tenha uma vida quebrada, familiarmente falando. Eu não quero um homem que diante de uma nação é o cara, mas diante do seu filho, da sua esposa, da sua casa, ele não é íntegro, ele está em falta, ele não faz aquilo que ele deve fazer. Deus sabe, Deus sabia que não haveria uma nação forte se as famílias fossem quebradas. Mas então por que muitas pessoas sabem que tem um problema, tem um conflito, e preferem fazer de conta que nada está acontecendo e empurrar a vida com a barriga? Por que eles não compartilham? Por que eles não buscam uma solução? Muitos porque não confiam em ninguém para se abrir. Porque talvez confiaram em alguém, confiaram em uma pessoa, confiaram em um pastor, em um amigo, em um familiar e foram decepcionados. Alguns simplesmente dizem assim: ninguém tem nada com isso, ninguém tem nada com a minha vida. Ou outros simplesmente
Não procuram ajuda porque acreditam que não existe solução. Não vai mudar nada mesmo. Mas eu quero dizer a você que você está equivocado. Se tem alguma dessas ideias, alguns desses pensamentos, é possível superar os conflitos. É possível viver uma vida saudável, apesar dos conflitos. Mas a grande questão é de onde vêm os conflitos? Qual a origem dos conflitos? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, são várias as origens, mas eu quero pontuar apenas algumas. Primeiro, as diferenças. Nós somos diferentes. As diferenças individuais da família. Cada membro da família é individual na sua personalidade, da sua maneira. E quando se refere a marido e mulher que vêm de famílias, de contextos diferentes, Zípora, ela não era hebreia, ela era uma midianita. Zípora, ela foi criada pelos seus pais, ela viveu um contexto todo dentro de casa, com a sua família. Ela viveu a sua vida em função dos seus filhos. Já Moisés, vocês conhecem a história. Moisés era hebreu, Moisés foi arrancado da sua família, foi criado pela filha de Faraó e provavelmente foi um filhinho de mamãe. E o que tem de filhinho de mamãe é brincadeira. Aquele cara que ele não faz nada, porque sempre tem alguém para fazer, para resolver as coisas para ele. Depois que Moisés saiu debaixo da tutela de Faraó, ele se tornou um homem nômade, um homem que andava sem eira, sem beira, para lá e para cá. E ele se tornou um político. Ele vivia para as grandes multidões, para os grandes feitos, para as grandes realizações. E convenhamos, ir lá mexer no pirulito do filho, é muito pequeno para mim. Mas era a atribuição dele. A verdade é que muitas vezes na família existe conflitos, porque não existe a compreensão de que somos diferentes. Reagimos diferentes, temos gostos diferentes, habilidades diferentes, compreensão diferente, maneira de perceber, de sentir a vida diferente. E quando a gente percebe que isso é bom, que essas diferenças devem ser respeitadas e cultivadas. Todo mundo que conhece a minha esposa sabe que a minha esposa não só ela não é alta, ela é baixinha, mas ela é bem diferente de mim em muitas coisas. Ainda ontem fomos num aniversário, e antes de ir para o aniversário eu já disse para ela assim, meu bem, tu sabe com quem tu vai vir? Porque a minha esposa, se deixar, ela é a última a sair da festa. E eu sou o primeiro a sair da festa. Então essas diferenças precisam ser entendidas, respeitadas, cultivadas. As únicas diferenças que você não deve aceitar são aquelas diferenças que trazem prejuízo à vida familiar. Porque tem alguns torrões, alguns cabeçudos, alguns dedos destroncados, alguns metidos a besta que dizem assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu não mudo. Isso é uma estupidez. Não use as diferenças para se fechar. Não use as diferenças para ferir. Não use as diferenças para justificar o seu egoísmo. Mas não apenas os conflitos vêm das nossas diferenças, mas muitas vezes porque a gente falha em cumprir o nosso papel na família. Moisés não cumpriu o papel de circuncidar o seu filho. A circuncisão era uma tarefa para os pais. E sempre que alguém da família deixa de cumprir a sua parte, sobrecarrega um outro lado. Dia desses, uma pessoa me procurou para aconselhamento e ela estava no estresse no último. E ela começa a falar, e aquilo desencadeou uma série de conflitos em toda a família, uma desavença terrível. E qual era a razão? Ela estava sendo sobrecarregada, porque muitos estavam deixando de fazer as suas tarefas, aquilo que cumpria a si, e ela tinha que carregar todo o peso sozinha. Quando você não cumpre a sua parte, e aqui falando para homens, alguns homens acham que o seu papel como homem
Se bem que isso tem mudado muito dos tempos para cá. Mas existem alguns homens que achavam que se ele botar dinheiro para dentro de casa, não faltar nada, não tem do que reclamar. E se esquecem da sua participação com os filhos. Se esquecem da sua tarefa de ser agente, de ministrar na vida dos seus filhos. Se esquecem da sua tarefa de ser aquele que é um suporte emocional, de segurança à sua esposa. Quantas esposas cumprem às vezes uma parte da sua vida, da sua atribuição, e se esquecem de outra porque ela não está muito afim, ela não gosta muito do negócio, ou lá sei eu, está sempre com dor de cabeça. E isso traz problemas. Quantos filhos hoje são legítimos exploradores, interesseiros, querem ser amados, querem ser prioridades, mas nunca priorizam seus pais, nunca aceitam seus pais. Então a verdade é que assim como Moisés deixou de se cumprir o seu papel, Zípora precisou fazer algo que Moisés tinha que fazer. E isso trouxe problema. Mas Zípora fez e jogou na cara. Não jogou na cara, jogou no pé. Fez o que disse, está aqui, ó, seu sanguinário. Você para mim é um homem sanguinário, um cretino. Por isso, se você acaba fazendo o que o outro devia fazer, não complique mais a situação, humilhando. Se você sabe o que você precisa fazer, não dê uma de quem não está vendo, se fingindo de morto. Porque se eu demorar um pouquinho para fazer, ele faz. Se eu demorar um pouquinho para fazer, ela faz e eu não faço nada. Isso traz prejuízo. Mas os conflitos vêm não apenas das diferenças, não apenas da falta de fazermos o que devemos fazer como família, mas muitas vezes porque uma das pessoas, um dos cônjuges, ele é tirano mesmo. O que é um tirano? Tirano é alguém que impõe a sua vontade, os seus desejos, à força sobre o outro. Em outras palavras, Moisés tiranizou a Zípora, porque ele sabia que aquilo era a atribuição dele, mas ele não quer, eu não quero fazer e não vou fazer. E deixou a mulher fazer. Zípora também tiranizou Moisés quando ela fez, mas lançou na cara, lançou nos pés, fez um barraco dizendo que ele não estava fazendo. Muitas vezes os conflitos vêm porque existem pais que são tiranos, existem filhos que são tiranos, existem esposas extremamente tiranas, existem esposos extremamente tiranos, que impõem a sua vontade, os seus gostos. E muitas vezes, a tirania se manifesta de várias formas. Não existe limite para tiranos. Mas o que existe de tirania sexual. E quando a gente fala de tirania sexual, a gente logo pensa de alguém que está abusando. Mas existe uma tirania sexual também no sentido de segurar. É só quando eu quero, é só quando dança conforme a música que eu toco. Existe tirania financeira. Existe tirania emocional, que sempre está colocando para baixo. Por isso, faça uma revisão da sua vida. Repense. Será que os conflitos, as dificuldades não são porque você está sendo tirano ao querer impor apenas as suas vontades, os seus interesses, os seus desejos? Se eu contasse para vocês a quantidade de vezes que eu lidei com cônjuges tiranos, é impressionante. Pessoas que diziam, é amor, eu amo tanto ela,
Na verdade, não amava nada, tirando, sufocava de tal forma que a pessoa não conseguia viver. E se você tem essa tendência de querer controlar, subjugar as coisas assim, reveja. Talvez precise até de ajuda especializada, terapêutica. Não apague a vida do seu cônjuge. Não apague o brilho. Não tiranize. Eu já vivi realidades que eu digo para vocês assim, de casais que você os conhecia durante anos, aqui na igreja, não vou dizer nomes, mas desses 40 anos de pastorado, que você olhava para uma pessoa e de repente um dos cônjuges morre. Daí aquela mulher que você olhava que ela era apagada, que ela era assim, xoxa, não tinha brilho nenhum, não tinha nada. Quando morre o marido, ela fica até mais bonita. Ela fica mais viva, ela ri, ela tem senso de humor, ela tem disposição, ela brilha, porque anos debaixo da tirania de um marido. Homens que vivem na tirania, porque às vezes a gente pensa em tirania que só tem, mas olha, a briga é feia entre mulheres tiranas e homens tiranos. Quantas tiranas às vezes chegam a um ponto que o cara não aguenta e cai fora, porque ela simplesmente, meu Deus do céu. Agora, uma coisa eu vou dizer para você. Às vezes a tirania é reflexo do que a gente passou no passado. A gente teve alguma experiência ruim no passado e hoje, para que isso não se repita, eu vou ser assim, eu vou fazer assim, eu vou agir assim, e acaba repetindo a mesma história e em vez de ser tiranizado, acaba tiranizando. E aquilo que passou acaba replicando na vida de uma outra pessoa. Esqueça o passado. Agora, se você está debaixo de um jugo de um tirano, e isso está acabando com a sua alma, definhando a sua alma, eu não sei se não é melhor você se afastar do tirano ou da tirana. Porque Deus nunca nos chamou para vivermos debaixo de uma tirania que apaga, acaba com a nossa vida. E a quarta razão pela qual, muitas vezes, a gente enfrenta conflitos é por causa do pecado. Moisés estava pecando porque omissão é pecado. Sempre que você sabe o que fazer e não faz, você está pecando. Mas eu queria falar apenas de alguns pecados aqui. Primeiro, o pecado do desinteresse pelo bem-estar dos outros. Quem se relaciona na sua família, no seu casamento, buscando apenas os seus interesses, está pecando. Gente, eu sou casado há mais de 40 anos, eu não sei quantas vezes eu precisei abrir mão dos meus interesses, a minha esposa muito mais do que eu, para poder viver comigo, para poder me entender, para poder me suportar. Muitas vezes ela abriu mão dos seus interesses para estar comigo. Porque quem busca apenas os seus interesses, as suas vontades, o seu sucesso, o seu gosto, as suas preferências, num relacionamento, está pecando. Mas não apenas o pecado do desinteresse, mas o pecado da mentira. Se existe algo que destrói a confiança, que traz conflitos na família, é a mentira. E existem pessoas que, para viver a sua vida, elas precisam construir a sua vida numa narrativa mentirosa. Então, por isso, não viva a sua vida de tal modo que você precisa optar pela mentira para se justificar. Também existe o pecado sexual, e se existe uma coisa que traz um sério problema, não existe nada mais devastador, cruel, ruim, é quando você, no seu relacionamento, você se desvia e se envolve sexualmente com alguém que não é o seu cônjuge, porque isso
prefere, isso diz que você prefere outras coisas em detrimento da pessoa que está ao seu lado. Esse desinteresse pela esposa, pelo esposo, pela família, pelo caos, traz um prejuízo seríssimo. Deus parou a história da libertação do povo de Israel, porque ele queria dizer para Moisés: Moisés, tem uma coisa errada, tchê. Deus apontou o erro a Moisés e disse: você precisa consertar a sua vida. Por isso nós precisamos olhar para os nossos conflitos, a realidade que estamos vivendo, e reconsiderarmos. Mas sempre que a gente está em conflito, nós temos dois tipos de resposta: a resposta de fuga e a resposta de ataque. Quando você decide fugir do conflito, talvez uma das coisas seja a negação. Você nega que tem problema. Você simplesmente se recusa a fazer o que deve ser feito. Você sabe o que tem que ser feito, ou você se nega a dizer que tem um problema. Gente, isso é extremamente ruim, sabe por quê? Isso traz um alívio momentâneo. Há um tempo atrás eu atendi um casal que estava casado há 17 anos. E quando eles me procuraram para me informar que estavam se divorciando. Eu disse: meu Deus, eu conheço vocês, eu fiz o casamento de vocês, o que houve? 17 anos. E daí quando você senta para conversar com o marido e com a mulher, você percebe que lá, 17 anos atrás, lá nos primeiros dias, nos primeiros meses, as diferenças não foram reconhecidas, valorizadas, integradas, e lá no começo uma engrenagem quebrou um dente. E aquilo foi sendo empurrado, foi sendo negado, foi sendo feito de conta. Em alguns momentos ele fazia de conta que não via nada, em alguns momentos ela, para levar algumas vantagens, fazia de conta, e foi. Só que chegou e irreconciliável. Por isso, não finja que o problema não existe. Não empurre, não faça de conta que não é você que tem que tomar uma iniciativa. Às vezes existem maridos que estão percebendo que a sua esposa emocionalmente está definhando. Mas ele acha que isso é coisa de mulher, deixa ela visitar a mãe dela, vai fazer uma coisa, vai gastar um pouco, está aqui o cartão de crédito e vai se resolver. Quantas mulheres às vezes não percebem que o seu marido está enfrentando um estresse profissional e isso está trazendo reflexos para a sua vida, e ela junto com ele não constrói algo que o busque a encontrar uma válvula de alívio. Daí ele encontra uma válvula de alívio lá na empresa, lá na academia, porque simplesmente se nega. A negação pode trazer um alívio temporário, mas normalmente piora a situação ao longo prazo. A segunda resposta de fuga: você pode fugir. Você pode largar o casamento. Larga o casamento, larga a empresa, larga o trabalho. Você pede o divórcio, você muda de igreja. Em outras palavras, você apenas adia a solução. Você só acha que o problema porque, gente, não existe conflitos de uma pessoa só. Vocês dizem: não, essa mulher é muito chata, esse homem é muito chato, essa igreja é muito chata, esse patrão é muito chato, essa empresa é muito chata, essas pessoas são muito chatas, então vamos para outra pessoa. E vai. E existe uma resposta extremamente extrema que, infelizmente, algumas pessoas perdem a esperança de tal ponto, de tal forma, que acabam cometendo suicídio. O suicídio nunca é uma maneira certa de lidar com o conflito, mas infelizmente algumas pessoas perdem tanta esperança. Mas existem respostas de ataque. É aquele que parte para a agressão, aquele que parte para formas de violência, de força, de intimidação, de ataque verbal, de grito, de chilique, de violência física, às vezes até prejudicar o outro profissionalmente, financeiramente, porque ela quer, ele quer. Existem alguns que vão até para o litígio.
Gente, eu tratei um casal há muitos anos atrás, que parecia piada de filme. Eles começaram a vir na igreja, e eles tinham as suas diferenças. E a gente aconselhou, falou, e conforme a gente foi caminhando, o homem já tinha 3 ocorrências na Maria da Penha. E eu disse, meu Deus do céu! A mulher ficava tão brava com o homem, que ela ia lá e dava parte dele na delegacia. Só para que ele se ferrasse. A coisa era tão notória que ele disse que quando ele chegava na delegacia, porque daí ele tinha que ir lá, os caras diziam, que tal o senhor de novo? E todo mundo estava do lado dele, mas como a lei obrigava, falava, eles tinham que chamar ele, ouvir o depoimento dele. Ela me disse com todas as letras, ela dizia, eu faço isso só para ferrar ele, eu fico com tanta raiva desse infeliz, que como eu não posso bater nele, que ele era um homem alto e ela era baixinha, essas baixinhas, eu vou te contar, eu não posso... Ela na ira dela, e a delegacia ficava na rua da casa deles, assim. Então, meu Deus, ela é crente. E existe uma outra resposta de ataque que também, em alguns casos extremos, que gente mata por amor. Estão tão desesperados numa disputa, num conflito, que acabam cometendo um horror que é assassinato. Mas o que nós devemos fazer diante dos conflitos? Primeira coisa, se você quer resolver os seus conflitos, a chave principal é torne-se um cristão. Você vai dizer, então quer dizer que cristão não tem conflitos? Se eu dissesse para vocês que nesses 40 anos de casado com a Eliane, nós já não tivemos muito perrengue. É que nem perguntaram para a esposa do grande pastor Billy Graham, certa feita, 50 anos de casado com um grande homem de Deus conhecido mundialmente. A senhora nunca pensou em se divorciar dele? Ela disse, não, nunca me cogitei divorciar dele, mas matar esse infeliz um monte de vezes. Oh, Jesus! Você quer ter graça para lidar com os conflitos? Torne-se um cristão. Mas tornar-se cristão não é ser membro de uma igreja. Tornar-se cristão não é você se batizar. Tornar-se cristão não é carregar uma Bíblia como desodorante. Tornar-se cristão é algo dinâmico. O que significa algo dinâmico? Não é uma coisa que eu faço uma vez na vida, levanto a minha mão para aceitar Jesus, vou numa igreja, não. É algo que diariamente eu ando, eu caminho, eu ouço, eu falo com Cristo. É um relacionamento. É quando eu tenho uma intimidade com Ele, porque eu quero dizer para vocês, inúmeras vezes eu e a minha esposa tivemos dificuldades, e eu fiquei pé da vida, mas daí eu parava, o Espírito Santo dizia assim, tu está vendo o que tu está fazendo com a tua mulher? Tu está vendo como tu está sendo infantil? Tu está vendo como tu está sendo boboca? Às vezes eu e os nossos filhos nos reunimos, e eles riem de coisas que a gente viveu como família, atitudes infantis, mas o Espírito Santo de Deus na sua vida, quando você se torna um cristão e tem vida com Deus, Ele te leva, Ele te conduz, porque vejam o que a Bíblia diz, pela sua morte Jesus destruiu a inimizade. Gente, você não pode ter paz com as pessoas se não tiver paz com Deus. Quando nós temos paz com Deus, nós temos paz com as pessoas. Então, quando eu estou enfrentando um conflito com uma pessoa, eu me volto para ele e Deus vai dizer assim, Gilberto, tu está sendo cabeçudo, tu está sendo obtuso, tu tem que reconsiderar, tu tem que avaliar, tu tem que exercer graça, tu tem que pensar no que ela está passando, tu tem que pensar no que ela está convivendo, você precisa estender favor, perdão. Então a primeira coisa, se você quer viver uma vida onde você enfrente os conflitos, mas saiba superá-los, é conhecer Jesus. Torne-se um cristão. Mas a segunda coisa, não desista da sua família. Porque, gente, vou ser bem honesto, você ser cristão, ter um relacionamento com Jesus, não é uma coisa que faz pá,
Eu vou lá e tenho uma oração forte, eu estou querendo arrancar o pescoço do meu marido, da minha esposa, eu estou por aqui com os meus filhos e faz uma oração forte, chega em casa e está tudo cor-de-rosa, tudo bonitinho, tudo legal. Isso não existe. É preciso perseverar, é preciso existir que existe um preço, existe um caminho, existe algo a ser construído. Então não desista da sua família. Pague o preço para que as coisas se resolvam, para que encontre a solução. E uma das coisas que nós deveríamos aprender é ignorar a ofensa. Gente, vamos ser honestos. Tem muita coisinha que é muito insignificante. Tem gente que cria caos por coisas tão fútil, pelo em ovo. Eu tive uma vez um casal que eu fui atender, que eu e minha esposa fomos na família, e quando começar, claro que essa não era a razão principal, existiam coisas por trás. E começamos a conversar, e eu disse, o que te irrita nela? Ele disse para mim assim, eu já falei não sei quantas vezes, para que quando botar o papel higiênico no porta-papel higiênico, bota que a ponta sai pela frente. Porque se bota por trás, o papel higiênico encosta na parede e deixa de ser higiênico. E ela pega a pasta de dente, em vez de apertar na ponta embaixo, ela aponta no meio. Ele chega em casa, e ele, em vez de botar o sapato no lugar, ele tira o sapato e joga lá. Aí ele começa... Gente, tu começou a olhar aquilo. Então existem coisas que a Bíblia diz assim, a sabedoria do homem, a sabedoria da mulher, lhe dá paciência. A sabedoria dá paciência. Se você for uma pessoa sábia, você vai ter paciência. E isso vai lhe trazer uma glória que é aprender a ignorar algumas ofensas. Existem coisas que você decididamente, deliberadamente, escolhe, eu não vou falar sobre isso. Eu escolho que eu não vou pegar esse negócio aqui e fazer disso aqui um cavalo de pau. Eu não vou me debruçar. Mas entendam bem, eu não estou dizendo que isso deve ser algo que você engula e começa a deixar aquele troço crescer dentro de você. O pastor disse que é para ignorar. Eu estou ignorando, mas aquilo está crescendo. Aquilo está se tornando uma raiz de amargura, de ressentimento, como esse casal que eu falei para vocês de 17 anos. Não é isso que eu estou falando. Mas existem coisas que a gente diz assim, deixa para lá, para lá. E esquece, não guarda. Segunda coisa que você precisa fazer é que se a ofensa for séria demais, você deve buscar, se não deu para ignorar, se realmente prejudicou, busque a reconciliação. O relacionamento precisa, para dar certo, passar por uma confissão. É quando você reconhece, porque você ama. Gente, quando você está numa família, a questão não é quem tem a verdade, quem tem o direito, quem está certo. É quem ama mais. Porque às vezes querer fazer o seu ponto de vista, a verdade que você entende, traz prejuízo. Então passa por confissão, por amor, por correção, por perdão. Vejam o que a Bíblia diz. Se o teu irmão tem algo contra você, se uma pessoa tem algo contra você, se um familiar tem algo contra você, vá primeiro reconciliar-se com ele. Busque a reconciliação. Quantas vezes as pessoas chegam para falar comigo e contam umas coisas e contam e eu digo assim, e você já buscou sentar e conversar? Não. O que está esperando? Vem falar comigo que sou um estranho. E não falou com o marido que dorme na cama, não falou com a mulher que dorme na cama, não falou com o pai que está no outro quarto, com o filho que está no outro quarto. É um orgulho, é uma pretensão, é uma dificuldade. Então busque a reconciliação. Agora talvez existam situações que você não consiga e talvez você vai precisar fazer uma negociação. A Bíblia diz assim, cada um cuide não somente dos seus próprios interesses,
mas interesse dos outros. Procure ajuda. Se não conseguiu chegar a um acerto, procure ajuda. Não se esconda. Deus sempre vai colocar pessoas que estão dispostas a lhe ajudar. Aqui na igreja nós temos um ministério de aconselhamento. Nós temos N oportunidades que você pode encontrar alguém de confiança. O Celebrando a Restauração, que funciona nas quintas-feiras. Nós temos grupos de pessoas que querem lhe ajudar. Então procure ajuda. Porque às vezes, se duas pessoas não podem chegar a um acordo, é preciso uma mediação. O que é isso? Alguém que venha, uma terceira pessoa vem, ou outras pessoas vêm e lhe ajudam a ver o que você não está vendo. Às vezes, a Bíblia nos diz que nós precisamos, se alguém não lhe ouvir a você, leve consigo mais um ou duas outras pessoas para conversarem. Às vezes é preciso que alguém nos ajude, porque cada um está num canto do ringue que não querem abrir mão, mas é preciso que alguém venha, que você confie, e você ouça o seu conselho. Mas mesmo assim, às vezes, existem situações que é preciso aquilo que se chama de arbitragem. Não é um conselho, é quando o conflito chegou a tal ponto, e principalmente quando envolve questões materiais, questões financeiras, que você coloque uma pessoa que você diz assim, o que você decidir nós vamos acatar. A Bíblia diz assim uma coisa interessante em 1 Coríntios. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, está falando que às vezes existem conflitos por coisas materiais, coisas tangíveis. Ele diz, designem para juízes os que são da igreja. Nunca deveria se levar, eu digo que um casal de cristão, até quando tem que se divorciar, que nunca deveriam se divorciar, mas chegaram a um ponto de se divorciar, que não é bom, mas até quando se deveriam se divorciar de uma maneira correta, uma maneira equilibrada, uma maneira justa. E às vezes você percebe pessoas que querem ferrar a vida do outro. E por fim, ore por sua família. Ore por sua família. Ore por você, busque orientação a Deus. Nós precisamos constantemente entender que a família, os relacionamentos estão em constante ataque da cultura, da sociedade, da nossa natureza que é egoísta, do inimigo das nossas almas, e precisamos constantemente da orientação e da direção de Deus. Por isso, ore por sua família, ore pelo seu cônjuge, ore por os seus filhos, busque em Deus. E eu tenho certeza de que isso não vai isentar você de ter conflitos, mas vai lhe dar graça, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar entendimento de viver uma vida saudável, apesar dos conflitos. E os conflitos vão ser instrumentos de crescimento, instrumentos de bem na sua vida. Que Deus lhe ilumine, que você perceba que Deus interrompeu a história de Moisés como grande libertador para tratar da sua família. Deus se importa com o seu relacionamento familiar. Deus se importa do que você está vivendo na sua família. E isso é extremamente importante para Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Uma das nossas tendências, muitas vezes, é pensarmos assim, o meu marido devia estar aqui ouvindo isso. A minha esposa deveria estar aqui ouvindo isso. Os meus filhos deveriam estar aqui ouvindo isso. Os meus pais. Talvez eles até estejam ouvindo isso e a gente está dizendo, fala com ele, Jesus. Fala com ela, Jesus. Mas esqueça isso. E diga, Deus, o que eu preciso melhorar na minha vida, o que eu preciso mudar na minha vida, o que eu preciso agir, reagir de uma maneira diferente, o que eu preciso deixar de fazer, o que eu preciso fazer. Porque a única coisa que você tem controle de fato, de verdade, é das suas decisões. Você e eu não temos controle de mudar a vida de ninguém.
mas nós podemos decidir como vamos lidar, como vamos tratar quando enfrentarmos essas realidades. E eu convidaria você a ficar em pé e nós vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. E como a primeira solução para se resolver os conflitos na família é se tornar cristão, e se você ainda não tem um relacionamento real, pessoal, você talvez até seja batizado, membro de igreja, tradicionalmente, mas você não tem um relacionamento com Deus, você ainda tem. Agora é a hora de você dizer: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso estar em paz com Deus. Coloque a sua mão sobre o seu peito onde você está e eu quero orar com você. Talvez você já tenha um relacionamento com Jesus, mas apesar disso, você tem tido dificuldades de lidar com algumas coisas na sua casa, na sua família, no seu casamento. Talvez você esteja como Moisés, correndo tanto na sua vida pública, na sua missão, na sua profissão, na sua carreira, nos seus afazeres, e você não está tendo esse olhar sensível para a realidade da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. E você está negligenciando, deixando de lado. Ou talvez você esteja querendo mudar. Coloque a sua mão sobre o seu coração e eu quero orar com você. Pai, eis aí a vida dos teus filhos, das tuas filhas, as nossas vidas. Reconhecemos que precisamos de Ti. Reconhecemos que temos uma inclinação, uma tendência a sermos egoístas e a impormos as nossas vontades, os nossos interesses. Temos dificuldades muitas vezes de reconhecer os nossos erros. Somos orgulhosos. Nos envolvemos em tantas coisas, corremos tanto e muitas vezes esquecemos dos detalhes, dos aspectos fundamentais de investirmos na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. Então agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo convença, mostre, esclareça, assim como Tu lidou na vida de Moisés, assim como Tu enfrentou Moisés, e assim como Tu resolveu o problema de Moisés, nós Te pedimos agora: intervém, age, muda, traz solução. E que agora, em nome de Jesus, possamos perseverar, lutar pela nossa família, lutar pelo nosso casamento, lutar pelos nossos relacionamentos. Nós não vamos desistir, nós não abrimos mão, com a graça de Jesus, para a honra, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Aleluia.